Buenos días a todos. El Señor les continúe bendiciendo grandemente. Esta hermosa Bom dia a mañana, todos. O Senhor continua abençoando grandemente nesta linda manhã. estar en este lugar orándole a Dios por sus É bendiciones. uma grande bênção estar neste lugar orando a Deus por suas bênçãos e nos apresentando diante da sua presença, dizendo: Senhor, aqui Un estamos día más para glorificar tu nombre y para um dia recibir mais tus para glorificar o teu nome e receber suas bendiciones. bênçãos. Recibe mi alabanza, Receba meu louvor, recibe mi louvor, receba meu louvor, recibe mi vida receba minha vida en esta mañana y nesta manhã derrama de tus bendiciones sobre e mi derrama suas bênçãos sobre a minha vida. pensamientos, Examina os meus pensamentos, examina o meu caminhar, todo lo que he pasado en estos días. examina tudo que tenho passado nesses dias e me prova. Y ve allí, Señor, si hay E, Senhor, veja ali iniquidad, si hay se maldad. tem iniquidade, se tem maldade, se tem dúvida em sua palavra. Muéstrame misericordia, Se mova em misericórdia e me perdoa. justifícame así ante el Padre E assim me justifica diante do Pai. Ó Deus da glória. y nos presentamos E nos justificados. apresentamos En justificados. esta mañana Él E que nesta sea manhã glorificado en medio de su Ele pueblo, seja glorificado no meio do seu su povo presencia la sintamos e que nós sintamos a sua presença, a presença dele de uma forma especial. dedicamos a ti, E nós rededicamos a Ti, porque dia após dia se van renovando. as nossas forças vão renovando. Renuévame hoy Me renova hoje ainda mais. cuando Él escudriña, vean, Veja, quando Ele esquadrinha a nossa lo vida, hace por medio de su palabra. faz por meio da sua palavra. No fulano, fulano, fulano. Não é fulano, fulano e ciclano, não. É a palavra Uno se ve, se refleja ahí, dice, aonde a pessoa se olha e se reflete aí e fala: olha, eu não estou parecendo com, Pero cuando ya uno se da com cuenta de isso aqui. E quando a pessoa percebe isso, então a pessoa corrige. Agora sim, estou parecendo. ¿Y a quién uno se parece cuando mira la palabra? E a quem a gente se parece quando olha a palavra? A Ele, porque Ele é a ¿Quiere palavra. ser como Él? Você quer ser como Ele? Olha a palavra. Es que yo no sé cómo Él, cómo es Él. É que eu não sei como Ele é fácil. Busque a palavra. E aí você verá como Ele é. Yo quiero ser como Él. Eu quero ser como Ele, então seja como a palavra. Y para eso venimos a la casa, E para isso viemos à casa de para Deus, ser corregidos, para ser corrigidos, porque a quien Dios ama, porque a quem Deus ama, ese corrige. a esse Ele corrige. Y venimos en esta mañana E nessa manhã viemos para que Ele nos para que corrija, Él nos muestre, para que Ele nos aún David mostre. decía, Até mesmo Davi falava, de los que son ocultos. até mesmo Dice, ¿cómo aquilo uno va a que hacer algo? é oculto. Alguém poderia falar: como a pessoa vai fazer uma coisa que a pessoa não sabe Uno debe que de está mal? Vejam, até isso a gente deve pedir a Deus que até os que estão ocultos, Senhor, me livra até do que está oculto, me perdoa, que me no lo justifica, hice con intención. porque eu não fiz com a intenção. Porque vean ustedes, 7 veces cae. Porque vocês vejam, se o justo cair 7 vezes se levanta. Porque somos guerreros. Porque valientes. somos guerreiros, somos valentes para seguir Y adiante. en este tiempo, E nesse tempo, el mais tiempo de ese establecimiento del o reino, tempo do estabelecimento do reino, se requiere de valentía. onde requer valentia, requer esforço. Ayer estuve hablando sobre eso, Ontem estive falando sobre isso, sobre el mandato, cuando él le dijo allí en sobre o mandato. Quando ele disse em ese Josué, el 1:9, veja se é 1:9, mira que te mando olha que te ordeno, que te esfuerces, ahí hay un que te esforce. el mandato. Mira que te mando, ahí hay un mandato, una acción, una Lá tem orden. uma ordem, Que te uma esfuerces, ahí está la acción. determinação, que se esforce. Então aí está E seja a muito ação. valiente. E seja muito No valente. temas ni desmayes, porque Não Jehová tema tu Dios nem estará contigo. te espante, porque E o aí Senhor está a teu Deus promessa está contigo. Então aí está a que promessa estaria conosco que todo Ele el estaria tiempo. conosco o tempo Pero se todo. requiere de valentía, Mas quer ser valente, requiere de tem que ter esfuerzo valentia, mayor necessita um esforço maior que viene llevándose a cabo en las edades, do que o que vinha sendo feito nas eras. que no tiene barreras. É um esforço que não tem Y sé barreiras. valiente.
e seja valente, porque o que vem não é fácil. Quem falou que será fácil? Ninguém falou que será fácil. Mas a vitória vai ser tão e tão grande que é estar ali reinando com ele neste reino messiânico que será estabelecido em Israel. Portanto, todas as coisas contribuirão para o bem. Nesse tempo, tudo é por meio da palavra falada, da palavra sendo trazida ao povo e vai se materializando, vai materializando à medida que Deus vai falando e depois ele vai cumprindo. Possivelmente é falado e de momento não acontece nada, mas progressivamente essa palavra vai fazendo efeito. Porque já saiu, já foi falada, essa palavra já foi exposta. E quando essa palavra é falada, então vai produzindo, vai criando o que foi falado. É uma palavra criadora. Portanto, tem que criar isso que foi falado, como a liberação da Venezuela. Foi falado, e aparentemente isso passou 1 ano ou 2 anos atrás. Mas vejam como essa palavra vai produzindo isso. Já deu um passo. Tudo é de uma forma progressiva. E oramos pela Venezuela, para que Deus continue trabalhando com a Venezuela, trabalhando na Venezuela para a bênção dos filhos de Deus que estão ali. E a Venezuela seja de grande bênção nesta última reta final. Se foi da forma que estava, imagina, sem limitação. Veja, Deus utiliza todos os meios para cumprir essa palavra. Eu dizia que no tempo de Moisés, usou a própria casa do faraó. Esse que os mantinha oprimido, Deus usou para cuidar do libertador. O manteve bem alimentadinho. Qualquer um poderia dizer, está dando comida da casa do faraó para ele. Mas assim Deus tinha seu programa e lá também o guardou tão e tão bem que veja que ele até ficou forte para libertar esse povo que estava sendo oprimido pelo próprio faraó. E assim é em todas as coisas que Deus faz. E não podemos falar, que isso não pode ser dessa forma. Bem, essa foi a maneira que Deus tinha para cumprir a palavra que esse profeta falou. E o importante é que foi libertado. Ou seja, que começou essa libertação. Como? Da maneira que Deus tinha em seu programa. Nós não olhamos a forma, nós olhamos o resultado. O resultado é que esse país começasse a ter esta libertação. E aí já o temos. E assim vai ser completamente com esse reino dos gentios, que breve será tirado. Assim vai ser com o reino dos gentios por completo, porque esse reino será tirado e será dado aos filhos e filhas de Deus. Apocalipse capítulo 11, versículo 15 em diante. Agora, de tudo isso, o irmão Branham não pôde falar. O anjo disse a ele, disto não dirás nada a ninguém. Ou seja, o que seria a terceira etapa e como estaria cumprindo, disto não. Porque a primeira e segunda etapa ele revelou e surgiram muitos imitadores. E vejam nesta mensagem a espada do rei, aí ele nos fala, o quarto Elias, o precursor da segunda vinda do Senhor, a ele foi proibido falar, explicar a respeito disto. Por quê? Porque anteriormente, nas primeiras 2 etapas, ele fez o que foi lhe dito que não fizesse. O anjo do Senhor disse a ele que não desse um espetáculo público. E ele deu um espetáculo público. E por isso apareceram tantos imitadores, por isso apareceram tantos falsos ungidos, preparando as coisas da mesma forma que ele preparou e que as fazia. O precursor da segunda vinda de Cristo, a segunda vinda do Senhor. Agora vocês vejam, preparava as coisas da forma que o reverendo William Branham as preparava, para que fosse visto igual.
a forma, a maneira, para que assim o povo pudesse olhar e via que era a mesma coisa. Falava, não, esse aqui é mais eloquente, ele tem mais eloquência, eu vou com ele. Ou vou com esse outro porque é mais elegante. Ou eu vou com esse outro porque ele fala assim ou assado. Mas é a mesma coisa que os 3 ou 4 estão fazendo. E vemos que isso, mas o que trouxe mais bem foi problemas à obra de Deus, em palavra mais clara. Ele não estava chamado a ensinar os demais ministros para ensinar o que Deus tinha lhe dado para ministrar naqueles dias, mas bem ele está chamado a quê? Ministrar o que ele havia sido encomendado sem dar explicação aos outros, para que os outros não fizessem o mesmo. Mas ele não fez desta maneira. E isso trouxe bastante problema no meio da obra de Deus. Eu não falo essas coisas com o propósito de desprestigiá-lo ou desprezar o irmão Branham. Ele lutou a favor de todo o povo de Deus e fez tudo o que ele acreditava que era correto. Mesmo que em algumas ocasiões, depois de ter feito algumas coisas, o anjo do Senhor disse a ele que ele tinha feito incorretamente. Ele amava o povo, ele queria as bênçãos para o povo, como todos os profetas. Quem não quer as bênçãos para o povo? Todo enviado de Deus deseja as bênçãos para o povo. Mas isso em nenhum momento quer dizer que ele foi rejeitado. Mas isso unicamente o que nos mostra é que depois dele, Deus se moveria em cena novamente e as coisas que Deus não cumpriu através do ministério dele, que estavam prometidas para Deus fazê-las nesse tempo final, Deus as cumpriria através do ministério em sua segunda vinda. Lembra do que ele escreveu ali? No quartinho de madeira ele escreveu: é o ministério do Senhor em sua segunda vinda. Eram coisas que tinham sido reservadas para serem feitas no cumprimento da segunda vinda do Senhor. E nós dizemos, se ele tivesse feito todas as coisas, então não teria necessidade que o Senhor viesse em sua segunda vinda, conforme a ordem de sua vida, rungindo como leão, descendo como anjo forte e 7 trovões trovejando. Se ele tivesse feito tudo, não deixaria nada para aquele que ele estava precursando. Então, Deus teria que cumprir a sua vinda no meio da igreja? Não. Então, não precisaria Deus cumprir porque ele ia fazer tudo. Se fosse ele, mas foi mostrado que não era ele, porque lá no Cairo mandaram ele para trás. E o que tem a ver isso com o cumprimento aqui da visão da capa? Porque o mesmo que levaria a mensagem ao povo hebreu é o mesmo que estaria no meio da igreja. Ou seja, esse é o Filho do Homem com seus anjos. É ele mesmo, é o mesmo personagem. Portanto, ele deixou a parte para aquele que ele estava anunciando que haveria de vir. E disse que esse que viria devia depois dele, não cometeria o erro de fazer um espetáculo público com o poder e os dons de Deus. Ele saberá e ele sabe que não vai fazer um espetáculo público como os evangelistas e os ministros que gostam de fazer, gostam que vejam eles fazendo as coisas. Não. Portanto, isto garante ao povo de Deus que o diabo não poderá fazer uma imitação que poderá enganar os filhos de Deus, porque o diabo não sabe o que é a terceira etapa. O diabo não sabe o que são os trovões. Ele não conhece o que são os trovões. Como poderemos identificar o diabo não conhecendo os trovões? Pois são aqueles que não estão seguindo esse ministério, é simples. Aí vemos o diabo não conhecendo esse mistério. Portanto, os filhos de Deus receberão as bênçãos que Deus prometeu. Os filhos de Deus verão como o plano de Deus irá se desenvolvendo gradativamente. Os filhos de Deus verão como Deus está se movendo até chegar à culminação do que Ele prometeu. E mais adiante diz assim, com esse ministério da terceira etapa, através do anjo forte do Apocalipse 10, com esse ministério, Deus termina a sua obra. Com esse ministério, Deus fecha com chave de ouro o trabalho que Ele esteve realizando através das eras nessa terra. Agora, lembra que no final, Ele vai passar por essas lutas, por essas provas.
E vocês vejam que Apocalipse 11 aí que aí o Apocalipse 11, como vai estar cumpriéndose vemos como o Apocalipse 11 vai estar cumprindo. Tempo de bendição, Vejam nesta mensagem tempo de bênção, antes del juicio. tempo de bênção antes do juízo. Ele diz, Aí ele disse assim, agora para regressar à vida eterna, é que Jesus Cristo traz esse título de propriedade, o qual pegou no céu, abriu e o trouxe à terra. Depois vemos no versículo 10, deste mesmo capítulo 10 do Apocalipse, que o anjo, Jesus Cristo, o anjo do pacto, nesta coluna de fogo, disse a João, o qual é tipo e figura do corpo místico do Senhor Jesus Cristo, representado ou encabeçado no anjo de Jesus no fim do tempo, disse, então peguei o livrinho da mão do anjo e o comi, e na minha boca era doce como mel, mas quando eu comi, o meu ventre ficou amargo. Essas amarguras são as perseguições e apertos e problemas que virão sobre o último profeta mensageiro com o espírito e virtude de Elias, que estará na terra no tempo do fim, que até será morto, será matado. Ou seja, que o matam no final. A qual dos profetas Deus realizou essa obra? E a cumpriu e depois ao terceiro dia se levantou? Nenhum. Agora veja, tem uma promessa para essas duas oliveiras, que até será matado conforme a profecia. E qual profecia? O Apocalipse 11. Mas com a promessa de que se levantará, que ressuscitará. E isto é porque antes de morrer terá comido o título de propriedade e para esse tempo já terá recebido a imortalidade. Porque ele disse em sua primeira vinda, ninguém me tira a vida, eu a dou por mim mesmo para torná-la a tomá-la. E isso repete novamente. Veja, se ele disse que seria paralelo em tudo, então é paralelo em tudo. Ou seja, até isso. Ele viria a ser a segunda pessoa, depois de Jesus, que seria imortal estando no seu corpo de carne. Porque ao comer o título de propriedade, então ninguém lhe poderá tirar a vida, a não ser que ele permita. Agora chegará o momento que isso acontecerá. Vejam, muitas vezes ele desviava e passava no meio das pessoas, ou então fala que ele não andava mais abertamente. E alguém poderá falar, mas se ele era imortal, poderia estar aonde quisesse. E se não chegasse a hora, não ia acontecer nada com ele. Mas aí é onde a pessoa não pode tentar a Deus. Você, por causa de ser o escolhido, você fala, não, eu sou escolhido, eu vou naquele lugar, eu vou ali, eu vou lá. Deus vai me livrar. Também não tente a Deus. Não esteja fazendo algo que seja uma tentação, tentar a Deus. Melhor, você se cuide. Não, aqui os que estão escritos no livro da vida do Cordeiro não será arriscado. Eu posso fazer isso. Olha, não pega isso para justificar o que você vai fazer. Porque se você fazer de uma forma espontânea e você conhece e sabe a palavra, você não está escrito no livro da vida do Cordeiro e nessa outra sessão pode ser riscado. Então, temos que tomar cuidado com todas essas coisas. Agora, os que estarão contra esse mensageiro, vejam aqui, nessa mensagem, a autoridade do Filho do Homem, aí ele disse, ele vai colocar o fim no reino dos gentios e vai estabelecer o reino de Deus neste planeta Terra. Por isso, Jesus disse que orando pedisse a vinda do reino de Deus, para que fosse feito a vontade de Deus, aqui na terra como no céu. Isso está em São Mateus capítulo 6, versículo 10.
Agora ele está lendo do Salmo 2. Agora, ó reis, sede prudente, ele fala. É um bom conselho da parte de Deus para todos os governadores do planeta Terra. Admitir a demonstração juíza da terra. Servir o Senhor com temor. E agora o conselho é que sirvam a Deus e que sejam prudentes. Porque lembram que primeiro vem a advertência e depois o juízo. No milênio não terá advertência. No milênio será com vara de ferro. Isso é assim e assim, e ponto. Não é que vai ter uma advertência, não. A advertência está sendo dada agora. Agora o conselho é que sirvam a Deus e sejam prudentes, e alegrai-vos com temor. Honra o filho para que não ire, e pereçais no caminho. Ou seja, honrem o filho para que não ire. O filho de Deus estará manifestado no Filho do Homem, portanto Deus aconselha que o honre, diz, para que não ire e pereçais no caminho, pois inflama a ira rapidamente. Bem-aventurados todos que nele refugiam. Agora o conselho que Deus dá a todos os juízes e a todos os governadores e a todos os reis, e portanto isso é o mesmo para todas as nações e para todo indivíduo, para que assim possamos obter as bênçãos de Deus do último dia. Na manifestação da autoridade do Filho do Homem, esses conselhos são muito importantes para poder receber as bênçãos de Deus. Os que o abençoam serão benditos e os que o amaldiçoam serão amaldiçoados. Ou seja, que terá bênção para os que o abençoam. Os que o abençoam se porão braço a braço a trabalhar com ele em toda a obra que ele tenha para fazer da parte de Deus. E aí terá bênçãos grandes para as pessoas. Mas os que o amaldiçoam, recordem que aquele que amaldiçoa outra pessoa e procura o mal dessa pessoa e trata de tornar a vida dessa pessoa impossível, difícil, e tenta destruir essa pessoa, então, essa pessoa que tenta destruir aquele que está abençoado por Deus, está procurando a sua própria destruição. O mesmo que com Davi. Tinha sido ungido por Deus, e o que se metesse com Davi ia ter graves problemas da parte de Deus. E Davi representa o último mensageiro, o oitavo, o Benjamim dos profetas, o que estava lá pastoreando as ovelhas, que não passava nem na mente dos irmãos que seria ele. Todos ali, arrumados, e o mocinho lá pastoreando, o rapazinho lá pastoreando as ovelhas. E aí foi dito, não, nenhum desse é. E alguém poderia falar, aqui estão os 7 homens mais elegantes aqui diante de Deus, e todos assim bem elegante, bem arrumado, bem direitinho, com toda a roupa daquele tempo. E não era nenhum, para que vocês vejam como Deus olha. Deus olha o coração. Então apareceu o rapaz ali, e olhando ele humanamente, não tinha nem pinta de rei. E com certeza, todo ali sujo, cheirando mal, cheio de esterco de animal, e todo desarrumado. E o que aconteceu ali? E chegou e falou, estão me procurando aqui, me querem para quê? Sejam rápidos, porque eu estou com as ovelhas lá no campo. Vem para cá. Ungiram ele. Bom, termina logo que eu tenho que ir. Ele era um pouquinho desesperadinho. E arrancou e foi embora. Parece com alguém por aí. Dizem que estão falando que é igualzinho. Ou seja, viemos ao que viemos. Eu vou continuar com o que estou fazendo. Ele falou em uma mensagem que será um pastor de ovelhas. Agora vocês vejam como que para os homens, Davi não chamava a atenção dos homens. Mas depois vejam, tantas lutas que Davi teve, que na vida de Davi foi refletida a segunda vinda do Senhor e também a primeira vinda do Senhor.
Na primeira ele não chorou? Lá, viendo a Jerusalén. olhando Jerusalém? O sea, se sentía solo. Ou seja, ele se sentia sozinho, perseguido e tudo. E certamente ele falava, olha, se me ungir, e por que todas essas lutas? Senhor, tu me ungiu, e por que estou passando por tudo isso? Se a unção está em mim, vejam. Mas é onde a pessoa, nesses momentos, deve falar, Senhor, tu me ungiste para ser um escolhido de Deus nesse tempo, assim que não vai me deixar sozinho. Não me deixa só, tu estás comigo e sempre estarás comigo. E ele seguiu em frente, não desanimou. E no final o que aconteceu? Vejam, foi o rei. Aquele rapazinho todo mal arrumado, pastor de ovelhas, chegou a ser rei. Humanamente era impossível, mas o que é impossível para os homens é possível para Deus, e se tornou rei sobre Israel, e assim é o oitavo. Nesse tempo final, o que é impossível será possível. Esse vai se assentar no trono de Davi. Podem lhe colocar travas, tropeços, fazer o que quiserem, mas nada impedirá que esse se assentará no trono de Davi. Nada, porque já é uma promessa, já vamos seguros. Ou seja, é algo que já está escrito, e o que está escrito, cumprimento tem. Agora veja, fala assim. O povo hebreu também tem a bênção da parte de Deus, que diz, o que te abençoar será bendito e o que te amaldiçoar será amaldiçoado. Gênesis 27 e 29. Essa mesma bênção a igreja do Senhor Jesus Cristo também tem, composta pelos nascidos de novo. Vê que a mesma bênção que esse último mensageiro tem, vocês também têm, por isso eu não cansarei de abençoar vocês. E sempre lançarei a bênção do alto para todos os escolhidos de Deus. Sejam abençoados, sejam benditos, que Deus os abençoe com todas as bênçãos da primogenitura, porque os abençoando, eu também serei abençoado. Isso é a chave. Isso é a chave. Abençoa e será abençoado. Portanto, eu os sempre abençoo e sempre os abençoarei. Que Deus os guarde, os cuide, os proteja de todo o perigo, espiritual e físico também. E agora a autoridade do Filho do Homem tem estado manifestada no meio do povo hebreu e no meio da igreja do Senhor Jesus Cristo. E quando se encarnou o Verbo, o anjo do pacto, o Espírito Santo, manifestou sua autoridade através de carne humana, através de Jesus. E também tinha manifestado sua autoridade parcialmente através dos profetas do Antigo Testamento. E agora, no Novo Testamento, Deus deu poder à sua igreja. E o poder manifestado, a autoridade manifestada, é a autoridade de Cristo. E para o último dia, a autoridade do Filho do Homem. Assim como esteve manifestada nos diferentes mensageiros enviados à sua igreja, a autoridade do Filho do Homem estará manifestada no último mensageiro que Cristo tenha no meio da sua igreja, que depois o porá no meio do povo hebreu. Ou seja, que tem um programa para ser realizado que primeiro é com a igreja noiva e depois com o povo hebreu. E tem que ser alguém, um instrumento que esteja vivo no meio da sua igreja, para ele cumprir o que ele prometeu. Agora, onde paramos aqui na mensagem A Espada do Rei, continua falando aí assim, de todos os ministérios operados através das eras, e através de cada um dos mensageiros, de todos os ministérios, o maior ministério, o ministério mais abrangedor, o ministério mais importante de todos, é o ministério do anjo forte do Apocalipse 10. E o Apocalipse capítulo 19. Esse ministério operará conforme o Apocalipse 11, relacionado a Israel, e relacionado às pragas sobre os gentios. Portanto, toda coisa que Deus prometeu fazer, Ele fará através desse ministério da terceira etapa. Tudo que falta, Ele fará por meio desse ministério. Será o maior ministério que tenha sido operado nessa terra, mas será de uma forma tão simples, tão singela, e Deus esconderá dos olhos dos sábios e entendidos. E Deus trabalhará de uma forma tão simples que alguma pessoa poderia perder de vista o que Deus está fazendo. Porque e seria tão comum, tão humano, seria impossível ver esse rapaz,
ver esse jovem Era e imposible. dizer, é o rei de Israel. Agora, Seria mire, impossível. Cuando David lo llamó, Agora, quando cuando Davi, Isaí lo llamó, quando le dijo, Jessé mandou Samuel chamar dijo, Davi, e porque "Chama-lo, Samuel falou assim, que chama não nos ele, vamos assentar porque não hasta que assentaremos ele esté aqui." até que ele esteja aqui. Miren la importancia Agora, vejam a importância que le dio Samuel que Samuel deu a ese que él iba a ungir. a esse que ele ia Él ungir. sabía Ele sabia que al Dios ungirlo, que ao Deus ungí-lo, ya ahí no había marcha atrás. aí já não tinha como voltar Como la atrás, bendición que le fue echada a Jacob. como a bênção que foi lançada a Jacó. Cuando Esaú vino Quando Esaú veio buscando una bendición, buscando uma bênção, él estaba desesperado, pero bendíceme, dame una ele estava bendición, desesperado, me abençoa, me dê uma bênção, qualquer algo. Y mi bendición de la bênção. primogenitura, E a minha exigiendo también bênção da para colmo. primogenitura, e para cúmulo exigindo. Yo lo bendije Eu y o será abençoei bendito. e será bendito. Así con David, él lo ungió y Assim será como ungido. Davi, ele ungiu, ou ungiu e Ahora, será ungido. Cuando él bendice algo, Agora, quando ele abençoa Dios por algo, medio de sus profetas Deus, por são meio dos seus benditos profetas, aqueles abençoa que ele alguém, bendice. esses que ele abençoa forma. são benditos, e aí Agora, não tem el que maneira. maldice, Agora, o que ele ahí amaldiçoa, no hay manera aí também não tem forma que esa maldición que sea essa quitada. maldição seja tirada. Él dijo que en su segunda venida él viene Ele para disse que em sua segunda bendecir vinda, ele vem y para abençoar maldecir. e Dice para allí, amaldiçoar. creo que es en el mensaje de Fala la ali, segunda venida del Señor. creio que é na mensagem a segunda vinda do Senhor. Y el que es bendito E será o bendito. que é abençoado Pero el que es maldito, será ese abençoado. no hay forma. Mas o que é amaldiçoado, esse não tem jeito. La vida normal, Poderá continuar a vida normal e, estando vivo, está morto. pero lo que le va a venir es algo tan terrible. Mas o que tan ele virá terrible. será algo tão terrível, Hay tão un terrível, mensaje que él dice que si uno pudiera que tem uma ayudar a esa mensagem que persona, ele fala que se a gente creo que lo pudesse leímos, ajudar essas pessoas, eu creio que já lemos há pouco, en que no pasaran tanto tiempo en el lago de fuego. para que elas não ¿Cómo las passassem ayudaría? tanto tempo no lago de fogo. A Pero se não gente se as deixa ajudaria, mas se elas não se O sea, permitem para ser cortarle ajudadas, tiempo ou de seja, castigo. para encurtar o tempo de Es castigo como en las delas. prisiones, É que como si nas hacen algo bueno, prisões, pues, le bajan que el se castigo. fazem alguma coisa boa, então Assim, diminui a pena. En ese juicio divino Então assim para é esas personas. nesse juízo, é esse juízo Agora- divino para essas pessoas. Sigue diciendo, Agora continua dizendo. y para que sea aún más privado todo lo que tenga E que ver con para que sanidad seja divina, mais con privado milagros, tudo o que tem a será ver com hecho en cura privado. divina e milagre, então tudo isso Por lo será tanto, feito ustedes em privado, podem ver no privado será que feito. uma coisa Então tão vocês grande, podem ver que uma coisa Deus tão muestra que grande, vai ser tão sencilla, Deus mostra e que que não vai vai ser ser tão visível à simples e gente, que não vai ser visível solamente para as será pessoas, visível el será efecto. visível Entrou somente allí o la efeito. mujer empujando A la mulher camilla. entrou lá sendo empurrada na maca, O sea, le estaban empujando la camilla porque ella estaba ou seja, ele acostada. estava empurrando a cama porque ela Um estava homem saiu e deitada empurrou. e um E homem luego veio e empurrou ela. E salió depois ella ela empurrando mesma la camilla. saiu empurrando a cama, a maca. Y ahí vimos el efecto. E então vimos aí o efeito. Postrada en su cama hacía 20 años. Ela dice entrou prostrada na cama e ela disse que já fazia E isso 20 é algo anos que muito importante. estava prostrada em cama e allí. isso é algo bem importante. Habrá muchas personas Com certeza que terão entrarán muitas en camilla, pessoas que vão entrar em macas, pero una de ellas marcará ese mas día. uma delas marcará Quando isso esse ocorra, dia. Quando isso acontecer, Podemos decir, poderemos calendario, falar, este es el olhar día no calendário e falar assim, esse é o que mi dia hermano Branham estuvo aquí. que o irmão Brian esteve aqui. O sea, Ou eso va seja, a ser algo entre la iglesia, entre líneas. isso vai ser algo entre linhas para a igreja, porque não penso que todo mundo vai Eso será perceber. algo, imagínense, en Isso tanta vai gente. ser algo que, imagina, Eso desde cuando entre tantas venía pessoas, ocurriendo. isso vinha acontecendo desde ¿Cuántas quando? camillas habrán entrado? E quantas macas terá entrado aí? Y no sabemos Ou seja, si eso comenzará e não sabemos en otro país se isso vai começar em outro y país luego se extenderá en otros países, porque fue e dicho. estenderá para outros países, porque foi falado Miren, ya una de que las isso cosas poderá está acontecer. ocurriendo. Veja, uma das coisas já está Y es la acontecendo, enseñanza. que é o Ya la ensinamento. predicación A pregação de las cosas que estarían ocurriendo das en la visión coisas de la que carpa, estariam ya están acontecendo ocurriendo na en otros visão da países. capa já está acontecendo em outros países. Luego dice llamamiento al altar. E fala que, depois fala Em algum momento, chamamento de alguma ao forma, altar. isso Então, começará. em algum momento, de alguma forma, isso vai deixemos que seja começar. Deus que vai Mas vamos trabalhar. deixar que seja E não Deus sabemos que se comece a isso trabalhar. Que eso comience. E não sabemos se isso será lá fora que isso vai começar Será ya directamente en el sitio. ou se vai ser diretamente no local.
Ahora, sigue diciendo, Agora, continua dizendo. ustedes pueden ver Portanto, vocês podem ver que uma coisa tão grande, Deus mostra que vai ser tão simples e que não vai ser visível para as pessoas. Será visível somente o efeito, o fruto do que foi feito em privado. Por isso cumprirá o que a Escritura fala. Entra no seu quarto, ore ao seu Pai, que te vê secretamente e Ele te recompensará publicamente. A recompensa será pública, mas a revelação será em segredo, será secreto, no privado. A recompensa será visível para todos. Agora vejam o que falamos nesses dias. Sobre o que é essa compaixão. Ou seja, é o ministério que está fazendo a vontade de Deus, porque compaixão é fazer a vontade de Deus. Não se compadecer assim por querer compadecer, senão que tem um programa, tem uma ordem que é realizado e aí está a obediência. E também está a prudência. Sede prudentes, sejam prudentes. Portanto, nós temos compaixão, somos obedientes e também somos prudentes. E junto a esse ministério da terceira etapa, estaremos trabalhando e o ajudando para fazer com que essa profecia seja cumprida e o assentar no trono de Davi. E os que trabalham para que isso aconteça, esses são os que estarão aí do lado dele. Essa é a igreja noiva que estará com ele, reinando sobre todas as nações. O planeta Terra completo. Tudo isso estaremos vendo se desenvolvendo de uma forma simples, onde estará sendo falado as bênçãos para a igreja noiva e os juízos divinos que virão. E tudo isso já está cristalizando, materializando. Até as nações vai chegar um momento que vão falar assim, bom, como aconteceu isso? Vão começar a falar assim, é porque tem um homem que falou umas palavras, mas isso aqui, esse outro, é o que o mesmo que eu falei para você, falou novamente. Mas isso, olha, manda buscar esse homem para cá. E qual governador não gostaria de ter? Não aconteceu assim no tempo de Nabucodonosor e de José também? Lá o faraó mandou buscá-lo. No tempo de Daniel também, veja, não mandou buscar ele? Porque ter um profeta aí do seu lado, isso é o maior e é o melhor. E tudo isso vai ser assim, de uma forma no comum. No comum do sistema do mundo, algo assim no normal. Mas a igreja noiva vai saber que a finalidade disto que Deus está realizando é estabelecer esse reino messiânico. Como vai fazer? E qual é o mecanismo? Bom, isso Deus com o instrumento se encarregará de guiar os passos do instrumento para que tudo isso se cumpra. E tudo é assim, de uma forma simplesinha, suavizito, algo assim, no comum, singelo. Ou seja, será algo natural, normal, do comum do povo. Bem, vimos que esse ministério da terceira etapa é o ministério que tem a promessa de assentar no trono de Davi. E com ele todos nós. Não vai buscar outras pessoas, pois se estiveram com ele nas lutas, nas provas, até mesmo desde pequeno, nesse ministério muitos viram como foi crescendo, os que têm feito maldade com ele depois. Mas me desculpa, quando a gente é criança, a gente faz maldade, faz travessuras. Eu creio que eu cheguei até a fechar a porta dos banheiros por dentro, quando eu era pequeno.
Coisa de menino. Não façam isso. Eu recebi tanto cascudo. Agora veja como desde pequeno Deus foi guiando esse ministério. Charlie estava dizendo que chamava a atenção dele. Lá no tempo de 74, quando o irmão William chegava na casa de Adalberto, nessa data, mamãe estava grávida de mim, estava gestante de mim nessa data, e ele, Charlie, de onde é que ele vinha? Ah, vinha de Ponce. Vem para cá, vem aqui. Não vais escapar. São testemunhos. E é bom que saibam como era Charlie. Era algo curioso. Eu tinha 11 anos. E eu fui trabalhar na casa de Adalberto e chegavam bem cedo. E no início de 74, me tocou ver o irmão William. E ele estava na varanda da casa de Adalberto, às 6h30, 6 da manhã. E ele me eu me perguntava, eu perguntava à minha mãe, o que o irmão William está fazendo aí, 6 da manhã? Não, é que ele vem aqui em Adalberto, vão se reunir, eles sempre estão reunidos. Mas eu analisando, é que pegava Alberto descendo, porque o curioso foi que abrangeu desde os anos 74 até os anos 77, até que eu trouxe a Caí e me deixou eu sem trabalho. Mas o trouxe. Isso foram experiências que na minha cabeça não cabe isso. É algo que é um privilégio ter vivido tudo o que eu vivi, mas estou aqui. É melhor tomar o microfone dele. Obrigado, Charlie. Ele é da velha guarda, como fala. É daquele tempo, porque muitos poderão falar, não, eu estava desde o princípio. Ou tentam de criar situações, isso sim é perigoso, mas tem somente um ungido, não pode ter 2 ou 3. E vocês vejam como desde pequeno ele esteve muito pendente. No começo de 74, minha mãe já estava em seus primeiros 2 a 4 meses de gestação. Fevereiro, março, abril, maio. 5 meses. Faltava 4 ou 5 meses para ela dar à luz. E por aí tem certas coisas, porque lembram? Quem colocou o nome em Jesus? Foi Gabriel. Ele disse, vai colocar o nome de Jesus, disse a Maria, e também a José. Ou seja, tanto a mãe como o papai. Veja no tempo do irmão Branham também. Quem foi que disse a ele que colocasse o nome desse filho que viria? Ele disse que o Espírito Santo disse, você vai pôr por nome José. Ou seja, que quando esse arcanjo pronuncia um nome para que seja colocado em uma pessoa, então aí a gente já pode ver que algo está se movendo da parte de Deus. E no filho do irmão Branham, vocês vejam que mostra, representa a segunda vinda do Senhor. Tipo e figura da segunda vinda do Senhor. Isso é tipo e figura. Até o nome tinha que trazer e ter, e até nasceu no mesmo dia, em um 19 de maio. Agora vejam como Deus dirigiu tudo para que no filho do irmão Branham cumprisse isso. E lembram que a vida do irmão Branham
a vida dele, a vida da esposa dele, da família, todos representam o que Deus estaria fazendo nesse tempo. Agora vejam, com certeza ali ele disse, vai pôr o nome tal nele. E eu dou graças a Deus que eles seguiram o conselho, ou levaram a sério essas palavras. Em uma mensagem ele falou assim, quer seja que foram inspirados, já lemos isso, ele disse duas coisas, ou os pais foram inspirados para colocar esse nome, ou Deus deu. Tem que ver a forma que ele falou ali. Ou seja, que ele também não podia falar abertamente, porque senão quantos iam chamar desse nome? Naquele tempo até ele falou que não viria com o nome José. Ou seja, tudo isso Deus escondeu para que não colocasse. Imagina, nesse tempo ia ter um montão e para identificá-lo teria que ter aí na frente um sinal na frente aí, na testa para identificá-lo, porque o montão ia se chamar deste jeito. Mas Deus escondeu tudo isso, vejam, para que o inimigo não colocasse a perder, não pusesse a perder o nome, tudo que Deus estaria realizando, tudo que o irmão Branham viu no quartinho. E ele viu e disse que o anjo comentou com ele e falou assim, você lembra o nome que você procurava? Agora, tem um lugar, se vocês conseguirem encontrar, em um extrato que ele disse, que a pessoa não pode deixar o nome em um lugar. Eu não sei se já li, deixar o nome em casa, porque vai chegar um momento que vai pedir um passaporte, aí, e quando falarem assim, qual é o seu nome? Fulano de tal. Bom, e qualquer que tenha escutado antes, mas você não deixou o nome lá, o nome vai com a pessoa. Deixa eu ver se encontro. Ou eu falei de memória? Eu creio que foi de memória. Deixa eu ver se encontro. Onde ele disse... Veja aqui, a importância que Deus dá a seu nome. Veja, ele disse, já estávamos terminando, mas bem rapidinho diz. Aqui na página 10 desse folheto. Por isso, vamos a ver, para não ler todo esto. La 12. Ok, vamos a ver. Aqui sí, desde la 11 abajo. Da 11, embaixo na 11. Aí cumprirá o que diz, o que te abençoará será bendito, o que te amaldiçoa será maldito. E o que recebe o profeta em nome de profeta, galardão de profeta recebe. Viram? Será abençoado. Porque aí vem a bênção de Deus para o povo de Deus. E aí vem uma manifestação do nome de Deus para esse tempo, na porção da palavra prometida para esse tempo. Quando a palavra se encarna, se torna realidade em cada era e em cada dispensação, no mensageiro no meio do povo, aí tem uma manifestação do nome de Deus, porque Deus está presente aí, e se Deus está presente e está manifestado aí, então aí está uma manifestação do nome de Deus. Por isso que se você estiver em um lugar e prometeu ir a um lugar para realizar um trabalho, quando você está lá presente e realiza o trabalho, as pessoas podem ver o trabalho sendo feito e perguntam, e quem fez ou está fazendo esse trabalho? Então as pessoas falam assim, tal pessoa é a que está fazendo esse trabalho, pois ele prometeu que viria fazer esse trabalho e já está aqui fazendo esse trabalho, e menciona a pessoa pelo nome. Na visão da capa, quando vejam toda aquela fila e tudo, vão estar perguntando, e quem é que está fazendo esse trabalho? Vão falar que é o William Marion Branham? Vão falar que é o William Souza Santiago? Vão falar o nome do ministério que está aí operando nesse lugar. Então viram que é simples?
Porque o nome está presente. Porque o portador deste nome está presente. A pessoa e o nome são inseparáveis. Você não pode ir a um lugar e falar assim, eu vou deixar meu nome aqui em casa. Não vou levá-lo. Não vou levá-lo. E chega a um lugar, qualquer pessoa ignorante vem e escreve o nome e colocou aí no closet e fala para o outro, olha, eu deixei meu nome lá. Assim que já sabe que eu larguei meu nome lá, bem guardadinho. E fala para os demais que ficaram em casa, cuidem bem aí do closet que eu deixei meu nome guardado lá e o dinheiro também. Olha, o dinheiro ficou e se necessitar de momento não vai ter na viagem. Se necessita não vai ter porque o deixou, mas o nome, vamos ver se deixou o nome. Chegou no aeroporto e pediram o passaporte dele. E ele pergunta, qual é o seu nome? Fulano de tal. Fulano de tal. Não tinha deixado em casa? Viram que não pôde levar ou leva até no passaporte. Depois fala para a pessoa que vai com você, mas eu deixei o nome em casa. E por lá aparece uma pessoa que conhece você e fala, fulano, como está? Viram que não deixou o nome em sua casa? O seu nome acompanha você, o nome que colocaram em você. E quanto mais o nome de Deus acompanha Deus. Aonde quer que ele estiver, aí está o nome dele. O que acontece é que muitos não conhecem o nome de Deus. Moisés não o conhecia e quis conhecer o nome de Deus, e assim por estilo. Vemos nas Escrituras que o nome de Deus foi um mistério para a raça humana. Mas onde está o nome de Deus? Nele. Agora, vocês vejam, no lugar que José revelado aos seus irmãos, diz, quando ele promete que enviará o profeta Elias, vemos que o ministério de Elias em outro homem, toda vez que promete enviá-lo novamente, tem que aparecer outro homem, onde o ministério de Elias seja manifestado e terá outro nome. Não tem que ter o nome de Elias, e sim o nome que lhe puserem quando nasce, já seja que dê ordem para colocar esse nome enviando algum anjo, é porque é tremendo, na verdade. Já seja que Deus dê uma ordem de pôr esse nome enviando um anjo, como fez com João Batista, ou com Jesus, ou por inspiração, lhe coloquem esse nome. Talvez sem saber que estão sendo inspirados para colocar esse nome nesse véu de carne, onde o Espírito e virtude de Elias estará na manifestação que corresponda para esse tempo. Nessa mesma mensagem mais adiante fala, e esses ministérios estarão sendo operados, o ministério de Jesus Cristo novamente na terra, em outro véu de carne com outro nome, mas será o ministério de Cristo e também o ministério de Moisés e também o ministério de Elias. E não terá que ter o nome de Jesus, nem de Moisés, nem de Elias, o véu de carne onde esses ministérios estejam manifestados. Assim foi com José, um nome novo como príncipe sentado ali no trono e com um anel de faraó, mas era José. Olha, nós fomos por essa linha aí, e na mensagem de hoje fala isso do nome também. Que nesse tempo final está sendo revelado, abrindo a igreja noiva, porque a revelação do sétimo selo é para a noiva, não é para o mundo. Isso é para os escolhidos. Portanto, não ficam jogando as pérolas aos porcos, para os sapos, porque é o animal mais baixo. A gente tem que identificar assim, se encontrarem, nesses dias nós estávamos lendo, certamente encontraram, que não pode falar coisa e discutir com um sapo, porque o que falam, o que eles falam nem se escuta. Você não deve perder tempo com um sapo.
Mas bem tem que guardar a revelação no seu coração, porque é para você. E é ao redor da palavra que está em você, não é o que você fala para outros. Portanto, de que adianta você combater e falar, não, porque falou isso aqui, falou lá, isso não é assim, você vai passar dificuldade, você vai receber o juízo divino. O que é isso? Para começar, quem é você para estar falando que a pessoa vai receber juízo? Porque você não tem os ministérios de Moisés. Ele disse, não perca tempo com sapo. Falando claro. Esse tempo, você o valorize, recebendo a palavra. Porque é a palavra em você que vai produzir essa transformação. Não é o que você fala lá fora e fala isso e aquilo para os outros. Esqueça isso. Isso tem que acontecer, porque é paralelo em tudo e tem que vir pessoas que cumprem esse trabalho também. Tem que deixá-los. E estão fazendo muito bem, deixe eles continuarem fazendo. Para que tudo se cumpra o mais rápido possível. A mensagem é a semente da serpente. A forma de vida mais baixa que tem é um sapo. A forma mais alta é o ser humano. Deus começou lá embaixo e foi levantando, até que ele o trouxe à sua imagem. Agora veja, se a forma mais alta é o ser humano, que é você, você vai se pôr lá embaixo, na altura de um sapo? Agora vamos trabalhar com isso. Porque quando você olhar algo um pouco estranho, você vai falar assim, agora, ó, isso é um sapo, isso é um sapo. Você não vai falar com o sapo, deixa ele, não siga a corrente. Agora, vimos que esse ministério da terceira etapa é o que, nesse tempo final, está realizando todo esse trabalho. E vocês vejam que é a compaixão de Deus por tanta necessidade que tem no mundo. Mas vocês vejam que isso é fazer a vontade de Deus, a obediência a Deus e a prudência, porque é um ministério bem prudente, que não terá que fazer exibição pública, mas que se tranca no seu quarto secreto. Em um lugar ele falou que seja esse lugar para estudar e orar, esse lugar está reservado para esse ministério. Portanto, tem que ser uma pessoa que necessita orar, estudar ali para trazer a palavra. E isso é no privado. Isso é privado, não é público. E tudo que estará fazendo ali, nesse tempo, também vai ser privado, para que não tenha imitação, porque estão aí atentos, pendentes para imitar. Mas isso não poderão imitar, porque estará daqui para lá e vão dizer, agora está aqui, mas agora está lá. Como eu gosto da terceira etapa. Porque é algo que Deus vai fazendo. Deus vai fazendo e o irmão Branham no selo fala assim, que não tem que se basear. É algo que vai acontecendo dia após dia. E isso os faz desesperar e ficam corroendo, range os dentes, porque não sabe o que são os trovões. Mas a igreja noiva, sim. Ela conhece o que são os trovões, a vinda do Senhor. Que Deus os abençoe e os guarde. E vimos assim, com essas curtas palavras, esse ministério da terceira etapa. O ministério da terceira etapa. E continuemos orando pela Venezuela, pelos irmãos e por toda a população lá. Que breve tudo seja estabilizado. Assim pedimos também por Cuba, por Nicarágua, pelo Haiti, pela África. Tem muitos lugares que também necessitam de libertação. Pela Índia também, muitos lugares. Mas que chegou o tempo desta liberação. Porque está o ministério de Moisés, e Moisés trouxe libertação. Portanto, estamos no tempo certo. Bem, que Deus os guarde e os abençoe. E hoje nos fale tudo que Ele tiver que nos falar e que toda essa palavra se encarne em nosso coração e saímos daqui mais cheios, com mais revelação e com mais ânimo, mais força para seguir adiante nesse caminho que fomos colocados.
Se formos deixados para o final, é porque temos coragem para chegar. Não pensa que Ele colocou vocês aqui para que vejam que vocês são bonitas. Não. Ele colocou vocês aqui porque, sim, vocês têm garra, vocês têm coragem para chegar. Se tivessem sido colocados no tempo de Moisés e no tempo de Jesus, também teriam chegado. Mas sabe uma coisa? Que você ia passar adiante de todas as pessoas lá. Porque tudo que você é agora, você teria feito lá. E então você teria que, como nós falamos, aqui tem um ditado. Ou seja, que você arrasaria com todos. Um desse tempo de hoje faria o trabalho de todos lá naquele tempo. Veja o quão grande você é diante de Deus. Você acabaria com todos, não deixaria lugar para ninguém, porque você, por causa da forma que você é, não é porque eu sou assim, não. Esqueça isso. Eu estou falando do divino. Que no terrenal Deus está te ajudando. Não misture as coisas terrenas aqui. Isso aí Deus está te ajudando e vai continuar te ajudando e você vai seguir adiante. Mas as coisas divinas, as coisas da obra de Deus, não tem quem lance um pé na sua frente. Porque o mesmo que você é hoje, lá você teria sido algo alto demais, grande demais, porque por isso que Ele te deixou você para o final, porque senão todo o trabalho você teria feito com o mensageiro. Mas Deus dá oportunidade ao povo, e em cada era e em cada tempo colocou o grupo correspondente e o povo correspondente para fazer esse trabalho. Não pode estar fora do lugar, por isso os colocou nesse tempo. Porque você é capaz com isso e com muito mais também. Assim que não vem aqui falando, não, você consegue isso e mais ainda. Então, sigamos adiante, marchando para estabelecer esse trono de Davi, que breve estará nessa terra. Bom, que Deus os abençoe e os guarde, eu os amo com todo o coração e que as bênçãos do Deus Todo-Poderoso repousem sobre vocês e sobre mim também. E todo o povo latino-americano e caribenho sejam abençoados no nome eterno do Senhor. Viram? Ele dizia, quando ele tinha que fazer um trabalho, ele não tinha que estar falando e pronunciando o nome. Ele não dizia, no nome de Jesus, pega a tua cama e vai para casa. Não. Ele dizia, você quer ser curado? Então, levanta, pega a sua cama e vai andando. Já está pronto. Por quê? Porque o nome estava nele. Portanto, nessa manhã, eu posso dizer, eu os abençoei e serão abençoados. E já não tem que falar mais nada, porque aí está tudo. Sejam abençoados, os escolhidos de Deus nesse tempo final. E que esse ano 2026, nesse ano, Deus os abençoe com suas bênçãos do céu e da terra. Bênçãos em abundância, espirituais e materiais também. Que supla para o teu povo tudo o que eles necessitam para cumprir sua palavra, sua obra nesse tempo final. Amém. Aí está tudo. Essa é a bênção do Altíssimo sobre seus filhos. Quando ele pegou o barro e pôs nos olhos do cego, qualquer um poderia falar, mas ele usou lama. Ele usou lama, ele cuspiu. Isso você via feio. Mas vejam as coisas que Deus faz para que a sua glória se manifeste. Coisas simples. E aí tem muito para ser falado. Por que ele teve que cuspir na terra, fazer barro e colocar nos olhos? Na vista. Agora, quando perguntaram, mas me fala, como foi isso? Rapidamente eu queria imitá-lo. Como ele fez? Bom, eu te disse que ele cuspiu, fez um barro, colocou no meu olho e eu recobrei minha vista.
E ele já estava um pouquinho... Então, assim, já tinha ele um pouquinho assim, meio irritado. Eu já falei para vocês como foi. E por fim falou assim, bom, vocês também querem ser discípulo dele? Não, não, isso não. Aí pegaram ele e expulsaram daí. Vejam que, ainda que recebeu a vista, o incrédulo é incrédulo. Pois sabia que aquela pessoa era cega, era uma pessoa aí do comum do povo, era do meio do povo, sabiam que ele era cego, era um cego de nascença. Ou seja, que nem mesmo Jesus tendo dado vista àquele cego, eles não creram. Então vejo que nesse tempo agora, vendo como filhos e filhas de Deus, receberam a vista espiritual para ver todo o programa divino. Muitos falam, não pode ser isso. Como ele fez com você? Eu estou te falando que eu estou conectado com a capa, que eu estou ouvindo a voz da trombeta final, que eu estou ouvindo os trovões e assim recebi a vista. Tão simples como isso. Bem, que Deus os abençoe e os guarde a todos. Bom proveito. Isso chegou aí. No final chegou isso. Algum dia você vai saber e vai conhecer como Deus estará operando em você, atuando em você como indivíduo. Talvez você não tenha percebido. Mas é algo tão formoso, tão glorioso. Ele não falou que é doce? É doce como mel? A palavra é doce como mel, ele disse. E é assim. É uma doçura que a gente não consegue explicar. Bom, que Deus os abençoe e os guarde a todos. Os amo de coração. E que nesse dia Deus continue derramando suas bênçãos por meio da sua palavra. E bom proveito a todos também. Com o alimento físico que estarão comendo e se alimentem. Para que não lhes dê tonturas. Deus os abençoe e os guarde. Eu gosto de ver vocês assim. E eu também, contente, feliz. Mesmo que tenham certas situações, olha, um sorriso, isso é cura. Um sorriso cura. Rir, mostrar os dentes, é algo confortável. Fala que o sorriso é bom até para a digestão, falar algo assim. Bom, já rimos, então vamos ter uma boa digestão agora. Que Deus os abençoe e os guarde a todos. Amém. E saudações ao missionário Miguel Bermude de Marinlá, que desde ontem, antes de ontem, ele está pulando com a perna só. Com certeza ele está feliz. Me falaram que ele está contente, está feliz. Ele estava inquieto nesses dias. E veja que Deus colocou nele esse sentir também. Ele estava muito inquieto. E veja que Deus escutou as suas orações também, e que Deus permitiu ele ver como o programa vai desenvolvendo, até mesmo para a libertação da Venezuela. E damos graças a Deus que permitiu ele ver a Venezuela sendo libertada. Já falei que tem que estar atento a tudo. Assim que os voos forem liberados, eu vou para a Venezuela. E vamos estar preparando. E se tiver que mudar alguma data que já está colocada, eu sei que os irmãos vão estar conscientes, porque tem que aproveitar. Poderemos pegar alguma data. E se tivermos que marcar uma data, a gente vai, ou mudar uma data, a gente muda e vai lá, porque o meu desejo é estar em breve na Venezuela. Bem, que Deus os guarde e os abençoe a todos. Amém. Estar em breve na Venezuela.